Aleluia. Glória a Deus. Porque sem esses três componentes, que é o temor, a sabedoria e a obediência, nós não podemos ter experiência com Deus. Nós não podemos ter experiência com Deus. Amém, glória a Deus. E eu trago para os irmãos hoje algo que ninguém quer passar. Ninguém quer passar pelo dia mau. Mas nós temos que esperar, como nós esperamos Cristo Jesus, esperar pelo dia mau, porque certamente Ele vem. E como o pastor ele costuma pregar, esteja-vos preparado. Esteja-vos preparado para o dia mau, porque não tem escape, Ele vem. Aí eu pergunto, como vencer o dia mau? Nós não sabemos qual é a dimensão desse dia mau, se ele é instantâneo, um passageiro rapidamente, ou se ele vai durar dias, meses, anos. Por isso que não devemos nos preparar somente para passar por algo instantâneo, mas nós devemos se preparar para passar por algo que nós não temos ideia de quantos dias vai durar, de quanto tempo vai durar, mas que nós devemos estar preparados. E nessa preparação, nós devemos ter atitudes, e essas atitudes nós temos que buscar dentro da palavra do Senhor, que é estar revestido da armadura de Deus. A segunda atitude é procurar ajuda externa, ou seja, ajuda eterna do alto, porque o Espírito Santo nos revela. Por isso que é externo, não é de fora, é de dentro para fora. Aleluia. E a terceira atitude é acreditar que Deus tem um propósito até no dia mau. Até no dia mau, Deus tem propósito. E a quarta atitude é creia que esse dia mau, aleluia, glória a Deus, ele é passageiro. Não importa se vai durar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, ele vai passar. Porque lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Só que nós temos que nos preparar para esse dia. Aleluia, glória a Deus. Concluindo essa etapa aqui, para que vocês venham a entender, na verdade o dia mau se faz necessário para cada um de nós, principalmente os cristãos. Se faz necessário nós passarmos, porque se nós não passarmos pelo esse dia mau, o levante, a fúria do inimigo, ou até mesmo a angústia, e tem muitos profetas da antiguidade que chegou até a depressão. Nós sabemos disso, nós que somos leitores da Bíblia, sabemos que muitos chegaram até o ponto de estar aflito, angustiado, depressivo. Mas se faz necessário para nos tornar forte. Aleluia. Se faz necessário até para Deus, para que nós mesmos viemos nos identificar quem somos. Porque muitas das vezes quando chega algo na nossa vida, nós ficamos perdidos. Tem situação que nós ficamos perdidos. Eu tenho uns bons anos aí na presença do Senhor, servindo ao Senhor, aí com muita eficácia. Sou uma pessoa atraída pela oração da madrugada, e digo para vocês que no dia que o dia mau veio, que eu me dei de cara com esse dia mau, que eu estava frente a frente com o dia mau, eu fiquei sem direção.
Por alguns momentos e alguns dias, eu fiquei sem direção. É por isso que nós temos que ter temor ao Senhor, porque quem tem temor ao Senhor, busca no Senhor, e Ele acrescenta o quê? A sabedoria. Ele ativa a nossa memória, para fazer com que todas as coisas se encaixem. Amém? Glória a Deus. E quando se faz necessário, o Senhor, Ele revela, começa a revelar. No dia mau, Ele começa a revelar quem é você e quem é Ele em sua vida. É no dia mau, é no dia onde você não encontra saída, não encontra uma palavra de consolo, de conforto. Você não encontra, porque por mais que as pessoas falam, não vai resolver aquela situação. Amém? Glória a Deus. Mas nós temos que acreditar que o nosso Deus, o que permite as coisas acontecerem nas nossas vidas, é o mesmo Deus que vai nos revelar a solução. O mesmo Deus que permite algo nas nossas vidas, é o mesmo que vai nos revelar a solução. É o Deus que vai nos dar a resposta para cada problema. Amém? E eu fui colocada em prova. O meu irmão me ligou para mim no dia 28, à noite, dia 28 de agosto, à noite, umas 9 horas. Falou: mana, a nossa mãe não está bem. Ela não está bem. E você me disse que quando alguma coisa acontecesse com ela, que eu lhe chamasse. Então, se você quer estar com ela, então venha. Vem estar com ela. Porque eu sou diabética, eu não tenho como ficar no hospital. E a minha irmã adotiva, ela estava operada, minha cunhada operada. Então, os mais próximos, tudo não poderia ir. Então, foi eu a escolhida da vez para estar lá. No primeiro momento eu cheguei e pensei que era alguma coisa assim, simples, né? Não tão, que era só enfermidade. Mas não era só enfermidade. Eu estava entrando numa batalha espiritual. E eu olho aqui a igreja, contemplo a igreja agora. E vou fazer uma pergunta para vocês. A gente sabe que Jesus veio da raiz de Jessé. Você sabe de onde você veio? Qual foi a sua raiz? Como foi que você foi gerado? Qual eram as práticas dos seus parentes, da sua descendência? Você sabe o que seu bisavô, tataravô, avô praticavam? A quem Deus eles serviam? Quando você nasceu, qual foi a primeira atitude? Qual foi a primeira palavra? Você sabe exatamente? Ah, pois se eu fosse vocês, eu ia me preocupar com isso. Minha mãe se internou. Ao chegar lá, meu irmão disse: você não vai para o hospital hoje. Eu queria ir para o hospital. Cheguei 8 horas da noite e já queria ir para o hospital. Não, você não vai para o hospital. Hoje não, você vai dormir. Amanhã, às 3 horas da tarde, você entra. E aí, ouvi ele, que eu precisava descansar. Quando eu cheguei lá, a minha mãe estava totalmente desequilibrada. Não era ela. Ela estava totalmente desequilibrada e eu procurei saber o que estava acontecendo. Se é efeito dos medicamentos. Mas nós que somos cristãos, a gente sabe que não é só efeito de medicamento. A gente sabe que existe algo. A gente sente que existe algo ali. Amados, para fazer uma síntese, para não tomar muito tempo. A minha mãe, ela foi consagrada quando ela tinha 3 anos de idade. Ela nunca contou para nós que minha avó servia
as outras entidades. Ela nunca contou para nós. Eu nunca vi minha mãe fazendo algo assim que a gente viesse ter medo, ou pudesse falar assim, olha, minha mãe era espírita, olha, minha mãe era da macumba, olha, minha mãe era... Não. Ela se fechou. Ela era uma mulher, no início, até meus 12 anos, uma mulher alegre. Depois começou a se fechar e se entristecer. Não gostava muito de sair à rua. Mas me lembro que ela acendia muita vela. E eu apagava. Eu apagava. Ela acendia de madrugada, de noite, eu apagava. Eu levantava e apagava. E ela falava que eu tinha... Ela falou assim, você não tem só 2 olhos. Você deve ter uns 4 a 8 olhos, porque você vê tudo. Ela falava. E minha mãe começou a despertar nela uma certa rejeição em mim. Não, eu creio que não era porque ela queria. Era porque as influências que estavam sobre ela... E ela não soube lidar com aquilo, não serviu mais, não andava em candomblés, não andava em reuniões espíritas, mas ela foi consagrada, então eles estavam ali cuidando dela. Entendeu? E quando a situação da minha mãe foi se agravando lá no hospital, e as coisas foram ficando difíceis para mim, porque eu fiquei 18 dias, dia e noite, cuidando dela, dentro de uma enfermaria que tinha umas 30 pessoas. Ela não dormia, não deixava ninguém dormir. Ela conversava com outras entidades lá dentro e eles diziam que era efeito do medicamento, mas para mim não era. Mas eu não tinha como. Eu orava, eu chamava as pessoas para orar, os enfermos ali. E aí Deus trouxe meu irmão da Itália para lá. Falou, se eu vim, aí eu já tinha passado os 18 dias, ele chegou com 20 dias, falou, vou ficar aqui 20 dias contigo. Peguei 20 dias contigo. Só que ele é pastor lá, e ele é pastor de jovem. Lá o sistema lá é diferenciado. Não chega na profundidade de libertação, como nós trabalhamos aqui, aprendemos dentro da palavra, a levar uma pessoa a se libertar, né? Dentro da palavra. Lá é diferente. Então eu falei para ele, mano, nós estamos aqui entre o céu e o inferno. Hospital de base. Uma pessoa que vai ficar lá dentro do hospital dias, ela está entre o céu e o inferno. Está em cima de um muro. Foi o que Deus me mostrou, em cima do muro. Que ele está a ponto de vomitar. As pessoas que estão ali, Deus está a ponto de vomitar. Porque tem de um tudo lá dentro. E eu fiquei lá durante esses 18 dias. Quando meu irmão chegou, eu fiquei mais 30 dias. Ali, aí a gente não tinha alimentação. Falei assim, ó, espera aí, calma aí. Não tem alimentação, a gente tem que comprar, os gastos, estava alto demais os gastos. Gasolina que não era na mesma cidade, para comer. Aí eu parei e falei, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Ele falou assim, nossa, pagaram a minha passagem e o que eu tenho para me manter aqui é para me voltar com 20 dias, eu não posso ter gastos, né? Aí eu comecei a orar nos corredores dos hospitais, eu e ele, orando. Aí Deus falou para mim assim, agora você não vai cuidar só da sua mãe, eu não te chamei aqui para isso. Aí Deus me fez lembrar do ano de 2003, quando ele falou comigo lá na minha casa, levanta-te e vá visitar os enfermos nos hospitais. Deus falou comigo. Sabe o que eu fiz? Fui chamar alguém para ir comigo. Eu vou ver se a irmã Marli vai comigo. Ah, minha irmã, não posso não, que eu estou indo para Aracaju. Aí meu Deus, a pastora Ana, minha filha, eu não estou podendo andar, não estou podendo. Aí eu chamo uma e outra, ninguém. Eu falei, Senhor, sozinha eu não vou não. Eu falei isso. Sozinha eu não vou. Gente, olha onde eu penso assim, onde é que eu estava nesse momento? O que o diabo faz?
Como é que eu pude dizer sozinha eu não vou? Ele estava comigo. Eu poderia ir. Mas a desculpa minha foi: ninguém vai comigo, então eu não vou. Aí o Senhor disse: você não vai não? Tá bom. Pode ficar aí à vontade. E Ele me deixou à vontade. Quando entrou o ano de 2004, no dia 8 de março, depois que passou o período do carnaval, Ele falou assim: não, agora não tem para onde você correr não, é o ano inteiro dentro do hospital. E o Senhor me colocou naquele hospital do Trim, com uma irmã que veio do interior, e eu e meu esposo ficou cuidando dela e de uma filha dela lá, trouxemos para casa, ficou aqui em casa um período. Aí, depois desse período que eles foram embora, o médico deu alta para ela, de um tratamento que ela estava fazendo, quase morre também. Aí, não foi uma semana, Deus nos levou lá para Bahia, Barreiras. O irmão do pastor Aurélio estava lá, já desenganado pelos médicos. E nós fomos para lá. Porque a família ficou aqui preparando as partes mais democráticas, que era o quê? Para saber aonde vai enterrar. Como é que vão fazer com o sepultamento? Será que tem convênio? Será que não tem? Vai enterrar como? Aquela coisa toda, todo mundo preparando o enterro do homem. Eu falei: gente, ninguém foi lá visitar. Nós vai. E Deus vai, tem que ir. E nós fomos para lá. Quando chegamos lá, realmente, o cenário era de morte. E quando nós chegamos lá, ele estava encostado lá na UTI, num canto, a boca dele parecia que tinha um maço de algodão. E ele estava todinho, o corpo dele todinho, assim, bem amarelo. E nunca fizeram higiene pessoal nele. Barba grande, aquela traco, né, que eles colocam assim, uma ferida enorme, de assadura. Os pés dele estavam todos cheios de escária. E quando a gente entramos naquele hospital lá, Deus falou: ore. Não, pode orar, fique à vontade. Eles falam: pode ficar à vontade. Quando está assim, a gente deixa os parentes, né? E a gente começou a orar. Primeiro dia, segundo dia. Aí, no segundo dia, eu falei assim... No primeiro dia, eu comprei tudinho. Material para fazer, né? Limpeza nele e tudo. E um colchão nós compramos, para trocar o colchão. Ele falou assim: mas aí, ele não tem mais... Não tem esperança mais. É um absurdo, acho. Eles pensou, gastar com ele, né? Eu falei: não, tem vida aí. Tem vida aí. Tem vida aí. Peguei um óleo que veio de Israel... Tiremos o lençol e passamos nele ali. Cheguei no ouvido dele: tem vida aí. Tem vida aí. Tem vida aí. Jesus está aqui. Aí eu só vi na hora que pegou aqui no meu braço aqui, ó. Segurou no meu braço, abriu o olho e começou a chorar. Aí os médicos veio tudo para cima. Aí vem enfermeiro, vem tudo para cima. Aí ele abriu o olho. Não, é reflexo. Não, ele abriu o olho e se segurou. Os médicos falaram assim: olha, ele não tem mais esperança. Se ele ficasse vivo, ele não ia mexer um dedo. Ele segurou aqui, ó, meu pulso. E orando, Jesus está aqui. Jesus está aqui, receba a vida. Receba fôlego de vida, receba fôlego de vida. E aí, menina... Aí ele se despertou, o Aurélio foi ungir os pés dele e tudo. Os médicos ficou assim, os enfermeiros tudo assustados, olhando para a nossa cara. Minha irmã do céu, eu falei para o médico: olha, nós vamos estar aqui 10 dias. 10 dias, o Senhor falou 10 dias. Nós vamos ficar 10 dias aqui, orando dentro do hospital, orando lá fora do hospital. O hotel ficou bem de frente. E de madrugada também estamos orando de madrugada. E fiquemos lá orando. Com 10 dias, ele recebeu alta e foi para a enfermaria. Aí o povo que estava preparando aqui já o funeral, eu tive que filmar, mandar foto, para elas acreditarem no que nós estávamos falando. Porque
a médica, eu falei, eu quero conversar com a médica que atendeu ele, que deu a entrada. Aí a primeira coisa que ela perguntou, vocês são cristãos? Sim, somos cristãos. Então está explicado. Porque a situação que ele chegou aqui, não era mesmo para ele estar vivo, não. Amém? Aí deixamos um cuidador lá. Eu falei, prepare aí o dinheiro que vocês iam gastar com o funeral dele e pague um cuidador que nós temos que voltar para Goiânia. Aí voltamos para Goiânia. Quando chegou aqui em Goiânia, minha mãe adoece lá. Minha mãe adoece lá e eu vou para lá. Irmãos, aí quando estávamos naquele hospital com minha mãe, eu confesso que já não tinha mais dinheiro, né? O Aurélio estava mandando uns trocados para mim e não tinha. Eu disse, Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor falou assim, cala a sua boca, cala-te. E começa a trabalhar. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Aí eu estava vendo as enfermeiras com as dificuldades lá. Aí bate no ombro de uma, falei, oi, eu sou voluntária. Sou voluntária. Ela olhou para mim, como? Você é enfermeira? Eu falei, sou voluntária. Pode deixar os baldes, trazer o carrinho, me arruma as luvas, material, que eu vou dar banho nesse povo tudinho aqui. Eu vou dar banho. Pode deixar a área do banho comigo. E eu comecei a dar banho naquele povo. Era homem, era mulher. Os que aguentavam andar para ir para o banheiro, eu levava na cadeira de roda. Aí, não, você cuidado que você vai pegar infecção. Porque na hora que dava para pôr luva, eu ponhava luva. Quando não dava para pôr luva, eu não ponhava luva. Eu já tinha procurado assistência social mais de 6 vezes. Nunca consegui encontrar uma coordenadora, assistente social, o diretor do hospital. Não consegui encontrar ninguém. Mas na hora que eu comecei, Deus me levou. O Espírito Santo é para dar banho. Comecei a dar banho assim. Rapidinho eles me acharam. Porque o povo que estava no corredor, que precisava de banho também, eu ia lá dar banho, trocava a fralda, buscava com as enfermeiras, eu preciso de um lençol, eu preciso de fralda descartável, eu preciso de lenço, eu preciso disso, eu preciso de curativo, entendeu? Aí eu estava sem crachá. Aí olharam para mim assim e falou assim, quem é você? Eu falei assim, eu sou acompanhante de Marineuza Rodrigues de Souza, que está lá no G, aqui no G geral aqui. Eu sou filha dela. Com 8 dias eu nessa luta lá, menina foi coordenador, foi diretor e tudo, arrumaram um apartamento para minha mãe, vieram fazer o cadastro para mim poder me alimentar, junto com os médicos. Aí Deus começou a me honrar. Mas aí eu tive que, porque tem gente que quer, minha irmã, nós somos assim, acomodados. Nós queremos resolver, que seja resolvida a questão, mas nós não queremos nos doar. Nós só queremos receber, nós não queremos fazer. Então, foi algo que foi preciso ser feito para que eles pudessem ver a minha situação. Aí, a partir desse momento, colocaram minha mãe num apartamento único, exclusivo. Alguém pode dar glória? Amém? E nesse apartamento, minha irmã, foi onde eu descobri que eu estava na divisa entre o inferno e o céu. Porque para muitos falam, então foi bom, foi maravilhoso. Foi, porque tudo que Deus faz é bom, maravilhoso. É bom e agradável, é maravilhoso o que Deus faz. E foi lá que Deus me revelou o que realmente estava acontecendo com minha mãe. Minha mãe começou a fazer hemodiálise, que ela já tinha diabetes, começou a fazer hemodiálise. Minha mãe começou a ser tormentada ainda mais pelos demônios. Eu consegui filmar várias vezes lá. E quando eu percebi que eles estavam ali, eu falei, Senhor, abre meus olhos que eu quero ver. A gente tem que saber o que vai pedir para o Senhor, viu? Se você não tem estrutura, não peça. Não peça. E aí Deus me mostrou os 3 demônios.
Os 3 demônios. Aí eu comecei a questionar, mas minha mãe é batizada. Porque muitas vezes a gente acha que a libertação é isso. Você confessou, batizou. Acabou, estou livre. Não, ainda tem uma etapa que tem que ser feita bem antes de você batizar. Que é se confessar. Se esvaziar do seu eu todinho. Jogar para fora toda a sujeira. E minha mãe nunca fez isso. Minha mãe tentou se matar várias vezes. Ela nunca fez isso. Então ela nunca confessou para ninguém. Ela nunca falou sobre a mãe dela. Sobre o pai dela. Qual era a religião deles. Nunca falou para nós, para nenhum filho. Para ninguém ela nunca falou. Aí quando eu vi eles... Isso não é dizer que foi 10 horas da noite, não. Foi umas 4 horas da madrugada. Que eu vi que aquela pressão, tinha às vezes que me sufocava, parecia que eu ia morrer lá dentro. Então era uma luta espiritual. Eu falei, eu quero ver, Senhor. Com quem eu estou lidando? Eu quero ver. E aí foi quando eu vi assim, ó. Aí nessa hora, eu peguei a Bíblia, fui lá em Efésios, capítulo 6, e comecei a fazer a leitura bem alto. Coava, de noite no corredor, coava assim, abria as portas, tudinho assim, ó. Aí veio 2 enfermeiros. Uma mulher e olhou assim, o que está acontecendo aqui? Aí eles olharam assim para mim assim, eu falei, demônios. Aí, na hora que eu falei, demônios, o enfermeiro é cristão, ele passou assim, ele falou assim, passou aqui. Aí eles começaram a orar também. Começou a orar também, e aí eu disse, todos os dias, enquanto eu estiver aqui, eles não entram. Eles podem não ir embora, mas aqui dentro eles não ficam. Porque eu estava lidando, não foi com uma entidade qualquer. Era potestade mesmo. Era tão forte o que aconteceu com minha mãe, que ela foi se debilitando. O corpo, estou falando do corpo, do pescoço para baixo. Os rins dela já não funcionavam mais, virou lama. Aí o pâncreas também virou lama. Então começou a ter uma falência de órgão contínuo no corpo dela. E aí o sangue que nós, os filhos, a família já tinha arrumado o sangue lá e tudo, as bolsas de sangue, já não fazia efeito. O corpo dela rejeitava as bolsas de sangue. Agora os médicos, ali eu lidando com tudo aquilo, oração e medicamento, o Aurélio ficava de dia. Ele depois dá o testemunho, porque a minha área, à noite, é uma outra experiência. A dele foi outra. Ele ficava durante o dia. À noite, lidar com demônio à noite é algo muito, muito forte. É algo assim, uma experiência única. Aí o que aconteceu? A minha mãe começou a entrar em processo de decomposição. Gente, se eu estou falando isso para vocês, eu estou falando da minha mãe. Eu estou falando de algo, de uma pessoa que até então a gente pensou que estava selada em Cristo Jesus. É por isso que você tem que cuidar bem desse corpo aqui, que é casa do Espírito Santo. É sagrado. É por isso que eu estou falando isso. Tem que buscar na memória alguma coisa que possa, amanhã ou depois, essa casa aqui, ó, tá dividida. Ou não pertencer a Deus. E você achar que você pertence a Ele. A alma da minha mãe, sim. A alma dela, ela gritava, berrava, quando ela estava assim, lúcida, sem estar possessa, mas lúcida. Ela, Deus, me leva, me tira dessa agonia, me tira dessa dor. E eu lá com ela segura na minha mão. Eles estão aqui, eles não me deixam em paz. Ela está falando de quem? Dos demônios que estavam lá. Então, quando eu abri os olhos, busquei sabedoria de Deus,
que eu falei, eu quero ver, que me mostrou. Aí eu já comecei. Nessa parte ela começou a ter paz, que eles já não ficavam mais ao redor da cama dela, ungi tudo. Mas a luta, sabe o que era? É que ele estava requerendo a casa, o corpo. Habitou por muito tempo ali os demônios. Então, a cabeça dela, do pescoço e a cabeça estava intacto. Ela falava lucidamente. Ela reconhecia todo mundo. Mas do pescoço para baixo estava deteriorando. Era tanto que na hora do banho a gente virava ela com lençol para as enfermeiras fazer os curativos. E quando a gente tocava na pele dela, que eu fui lá, eu falei, meu irmão, não vou aguentar não, hoje não vou aguentar não. Aí meu irmão caçula entrou para ajudar a enfermeira a virar. Quando virou, ele foi e tocou nela. Ele não ficava no hospital não. Ele, não, eu não venho aqui, só venho visitar mesmo, então eu vou lá, pode deixar, mano, eu vou lá. Minha pressão estava muito alta, então eu precisava sair naquele momento. Aí ele, na hora que puxou o lençol assim, ele foi, pegou no ombro dela. A pele dela saiu na mão dele. A pele dela saiu nos dedos dele. Eu estava no corredor, tentando sair para fora, caminhando lentamente, que eu estava com pressão muito alta. Eu só vi os berros dele gritando. Aí eu voltei com tudo para trás. Ele, olha, mostrando assim. O que está acontecendo com ela? E os médicos veio e falou, está vendo? Eu estou falando para vocês. Ela é para estudo científico, porque uma pessoa para estar desse jeito já era para estar morta. Há dias morta. Agora, por que não morre? Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa a ver aí. Minha irmã, e aí eu cheguei, falei, meu Deus, e agora? A gente tem que buscar, a gente tem que voltar ao passado, buscar de alguém, de um parente dela mais próximo, o que foi que fizeram, porque ela não contava para a gente. E aí, meu irmão, a gente ligou para uma tia minha, que cuidou da minha mãe até os 3 anos de idade. E morou próximo à casa da minha tia. Minha mãe era de 7 meses. E aí, como era muito pequenininha, minha avó falou assim, olha, a minha avó, acho que já era perturbada espiritualmente, falou, toma, fica com ela. Mas na hora das sessões lá, levava. E minha mãe foi consagrada à mão de Zumba. A sacerdotisa pegava as crianças, olha só, para quem tem filhos, pegava as crianças, diz que pegava assim, ó, nas costas das crianças, você fazia assim, ó. As crianças ficavam pregadas na parede. A minha mãe foi pregada na parede. A minha mãe, minha tia, tudo pregada na parede. Que minha avó levava. E aí as crianças ficavam lá pregadas na parede de costa. E aquela sacerdotisa começava a fazer aqueles rituais. Sabe, ali com as crianças ali. Com as mães das crianças e as crianças. Quando terminava, disse que ela batia a mão assim e fazia assim. As crianças desciam para o chão. Só que minha mãe nunca contou isso para nós. A gente sabia que tinha alguma coisa, mas ela nunca. Porque tem que confessar. Como é que você vai se livrar de algo que você não sabe? Que você não conhece, não sabe? Então, se há alguma coisa que vocês veem na vida de vocês que não está resolvendo, que está trazendo angústia, que não está tendo prosperidade, escavuca. Escavuca, de que linhagem você veio? Quem era esse povo? Que é a sua descendência que nós não conhecemos. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Quando eu soube disso, eu falei, e agora? Aí, Satanás, olha só, e agora? Vamos conversar com minha tia. Aí a minha tia pegou e falou, olha, realmente, contou tudo o que aconteceu. E agora? A minha pergunta falou assim, e agora? E agora? Aqui na Bahia, como é que eu vou arrumar alguém aqui na Bahia para poder comigo tirar essa mão de Zumba da cabeça da minha mãe? Porque realmente a cabeça dela estava intacta. Ela conversava com os médicos. Só que tinha hora que a voz dela mudava.
Mudava assim, de repente mudava a voz dela. E aí eu falei, o que nós vamos fazer? Meu Deus, me dê sabedoria, meu Deus, me dê sabedoria. Aí minha tia falou assim, olha, só tem um jeito. Vocês, porque comigo, eu fui e falei, quando eu casei, meu marido foi, ficou sabendo que ele já era cristão, me pegou, me levou para a igreja, e lá o pastor orou, e orou muitos e muitos, diz que meses orando, para tirar aquele negócio de cima de mim. E aí, agora com sua mãe, tem que procurar um líder espiritual, um líder que seja espírita, para ir lá no hospital, pôr a mão, olha, o demônio indo lá, o discípulo do demônio, um líder do demônio, indo lá para pedir os demônios para sair. Aí eu falei, como é que é a conversa? Minha filha, vai lá, porque não tem outro jeito. Eu falei, peraí, calma aí. Aí passou um flash assim na minha cabeça, assim, ó. Sabe, eu falei, na nossa família, temos 3 pastores na nossa família, consagrado. E aonde é que o poder de Satanás é maior do que o poder de Deus? Onde? Olha o que o diabo quer enganar, né? Aí os outros irmãos meus, que não é cristão, falou assim, lá perto de casa tem um, né, que vai lá, que faz um negócio lá, a gente leva ele lá, ele vai... Peraí. Aí é onde tem muita sabedoria, tem que ter muita sabedoria. Foi onde eu falei, meu Deus, e agora? Aí liguei para a pastora, aí nós viemos para aqui, para Goiânia, porque o pastor Aurélio teve um problema no olho. E eu preocupado em vir para Goiânia, para o pastor Aurélio tratar do olho, que foi um pelo de gato que caiu no olho dele, e uma alergia muito forte, que tem que ser tratada aqui, por causa do gato, que estava na casa do meu irmão, e ele dormia lá para descansar à noite, para no outro dia pegar no hospital. Aí viemos para cá, eu falei, olha só, gente, como Deus é lindo. Nós não precisamos estar de corpo presente, tá? Não precisamos de estar em corpo presente, diante de uma causa que esteja distante, para Deus operar. Não precisamos disso. Aonde quer que nós estivermos, nós que cremos no Senhor, no poder de Deus, temos a capacidade de buscar no Senhor as armas necessárias para usar a longa distância. Não precisa estar ali. Aqui, aí eu orando de madrugada, o Senhor aí convoca os líderes, sacerdotes. Aí liguei para a pastora Ana, liguei para a pastora Adriana, liguei mais para outros pastores e falei assim, preciso de vocês. Preciso de vocês. É onde nós precisamos um do outro, entende? Que nós temos que entender que nós precisamos um do outro e que a guerra de um é a guerra do outro, porque somos o corpo de Cristo, é um corpo só. Não tem como se dividir. Nós somamos, nós não dividimos, entende? E aí eu liguei para a pastora e contei para a pastora tudinho. Aí eu pensei, orando ao Senhor, o Senhor falou assim, olha, o último que saiu do ventre. Porque eu sou mulher, certo? Como eu sou mulher, eu tenho útero. Então, quando se trata do mundo espiritual, a mulher, não é que a mulher, como muitas igrejas falam, que a mulher não pode ser uma líder, tem que ser o varão. Mas tem casos que nós devemos obedecer, né, irmão Rael? Aí meu irmão falou assim, você pode, mas ele não é da área de libertação. Eu falei, não, nessa área eu não posso. Nessa área tem que ser um dos mais velhos, que tem toda a autoridade para estar lá com ela. Eu sou uma das mais velhas, mas eu sou mulher. Então tem que ser um que veio depois de mim. Mas esse estava na Itália. Como esse já estava na Itália, já tinha voltado, aí eu fui lá e falei assim, aí orando ao Senhor, aí o Senhor falou assim, o último. O Espírito Santo soprou no meu ouvido, o último. Aí eu liguei para o meu irmão mais novo e falei assim, você foi o último que saiu da madre dela. Então você tem como todo o poder e autoridade, como sacerdote ungido, que ele é pastor, de não vá só, convoca uma outra pessoa,
para ir com você, e no momento que você colocar a mão sobre ela, eu vou estar aqui, sobre a cobertura da igreja aqui, da pastora Ana, da pastora Adriana, e dos outros pastores que eu já convoquei, representando a minha mãe aqui, como eu sou mais velha, eu poderia representar ela, entendeu? Para eles estar orando por mim, e eles lá, colocar a mão sobre ela no leito, que ela expirava. Os demônios tiravam a mão na hora e ela expirava. E aí, minha filha, meu irmão, e agora eu vou achar quem aqui? Que na Bahia, minha filha, na área de libertação, e quem não é de libertação tem medo. Não vai mesmo. Até que Deus abençoou lá, depois de uns 2 dias, foi que arrumou um irmão lá, e o irmão foi lá. E quando chegou lá, meu irmão conta que na hora que entrou no quarto, que bateu o pé na porta assim, junto com o irmão assim, ó. Minha mãe lá, já tinha ido 2 vezes lá, chamando os filhos, porque eles só não passa dessa noite. Chegava no outro dia, ela estava com o olho desse tamanho aberto, e conversando. Normal. Não tinha mais nada, meu irmão. O médico falou que o coração dela e o pulmão estava inchado e cheio de água, e não tinha mais nem, como é que fala? Sinais vitais nenhum. Estava em decomposição. As moscas estavam voando quando eu estava lá. Nós, sabe o que a gente fizemos? Eu e meu irmão, paguei particular, uma pessoa particular para poder ir lá, arrumar o ar-condicionado, colocar bem gelado lá, para as moscas e não exalar mau cheiro. Eu tenho fotos que foi tirada e você fala, não tem como uma pessoa dessa estar viva. Estava viva, falando. Aí quando eu cheguei em casa, ajoelhei, a pastora orando, fez uma oração, mas a pastora Ana, no mesmo horário, meu irmão lá, aí meu irmão foi, colocou a mão sobre ela e orou, que toda a consagração que foi feita quando ela era criança, ainda criança, e em nome de Zumba, que acha que tinha posse sobre o corpo dela, que saísse imediato, porque o corpo não pertencia à entidade, nem aos demônios. Foi que ela faleceu. Aí meu irmão disse que, nesse momento, estralou o corpo todinho dela começou a estralar, porque eles fazem morada no corpo. Eles não querem entregar, o demônio não quer tomar posse. Perdeu a alma já de Cristo Jesus, mas o corpo. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E ela não morria, entendeu? Então ela ainda estava ali. E aí foi quando realmente ela entrou em óbito. Mas aí eu cheguei num dia, no outro dia ela faleceu. Aqui, sabe? Quando eu cheguei aqui, que eu fui e voltei, né? Pensei que ia encontrar ainda. Mas o que isso tudo serviu para mim? Para me analisar totalmente o meu pensamento desde quando criança, para ver aonde toda noite eu faço isso, deito e fico revirando a minha mente para ver se não tem algo inconsciente guardado lá para me livrar de tudo, entendeu? Porque nós que arrumamos a nossa cama para deitar, a cama da minha mãe não foi confortável, foi tenebrosa. Por isso que a palavra do Senhor fala, confessai-vos, confessai. Aí a pessoa, muitas vezes constrangida, com vergonha, sabe? Com vergonha de falar, de contar as coisas. Nós temos que contar, falar abertamente. Porque quem julga nós somos Deus, não é o irmão que vai nos julgar. É Deus que vai nos julgar. Né? Muitas vezes teve uma irmã que falou assim, nossa, você vai falar sobre um outro assunto que era sobre a minha vida, né? É que eu falei assim, você vai pregar? Vou. Você vai falar
ela no outro ministério, você vai contar realmente a tua história? Eu falei, vou. Minha irmã, se fosse você, eu pulava isso. Eu falei, minha filha, quem errou foi meu ex-marido que me agredia, não foi eu não. Por que eu vou me envergonhar disso? Por que eu vou me envergonhar disso? Quem errou foi ele. Quem vai prestar conta para o Senhor é ele. Quem me repudiou foi ele. Você entendeu? Muitas das vezes nós guardamos coisas, testemunho fortíssimo, para ganhar alma para Jesus. E nós ficamos guardando aquilo lá. Guardando, não sabendo que aquele confessar, aquele relatar que você relata ali, aconteceu comigo exatamente isso. É exatamente o que o irmão está precisando ouvir, para também criar coragem, se limpar. Você entende? Então, essa experiência que eu tive, irmãos, com a minha mãe, eu pude ver o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor para com a minha vida. Porque teve um momento lá que o Senhor falou assim, você não está aqui. Olha só. Eu passava a noite todinha lá com ela. Quando eu me preparava para ir embora, no outro dia que meu irmão chegava, para ir embora, para trazer Aurélio, para ficar no meu lugar, o Senhor falou, você não vai embora. Você não vai embora. E eu saía assim, entrava num quarto, aí tinha uma pessoa lá já bem debilitada, tudo sujo. Aí eu já chamei enfermeira, não sei quantas vezes. As acompanhantes também precisam de tratamento, precisa de apoio, precisa de abraço. Você entendeu? Então, assim, se torna uma pessoa doente também, mentalmente, o acompanhante. Porque está acompanhando todo o sofrimento, não só daquele ente querido, mas também de outras pessoas. Entende? E aí, quando eu vi aquilo, quando eu pensava que não estava lá fazendo, aí eles falaram assim, você que conhece a enfermaria, os enfermeiros, vai lá buscar, faça alguma coisa. Aí eu, não, pode deixar que eu resolvo aqui. Aí eu ia no quarto de um, pegava fralda descartável emprestado, que o de cá acabou, servia o outro. Pegava de um, servia para o outro, sabe? Eu sei que Deus fez uma grande obra. Deus fez a grande obra. Tinha um rapaz lá, que estava no mesmo estado da minha mãe, quase no mesmo estado da minha mãe. Ele gritava muito, ele fazia hemodiálise. Ele gritava. Ele era forte igual o irmão Rael. Pensa o tanto que ele gritava. Ele gritava e xingava. Cada nomão. E estava abandonado. Pensa o tanto de gente que está abandonado nos hospitais. Então, eu cheguei lá para ele um dia e falei assim, por que você... Deixa eu falar um negócio para o senhor. Por que o senhor está gritando? Gritando tanto assim. Em vez de vocês ficarem saltando esse nome aí, por que não falar, Deus? Quem sabe ele não te escuta? Quem sabe ele não te escuta? E aí ele fechava a cara para mim, sabe? Aí eu começava a orar, quando chegava nele eu pulava. E ele com a cara feia. Aí um dia estava eu e meu irmão, aí a gente pulou, né? Aí ele falou assim, virou a cara assim, falou assim, e eu? Eu falei, agora sim. Falou baixinho. E agora você precisa de alguém. Porque quando você grita e briga com as enfermeiras, xinga, você não estava precisando. Agora você está falando, socorro, socorro. Então, eis-nos aqui. Aí nós ia lá, orou para ele e tudo, né? Eu falei, você vai se converter, vai servir o Senhor. Aí os outros que estavam ao redor falavam assim, esse aí não. Esse aí nunca que vai se converter. Esse homem não vale nada. Esse homem está aqui há muito tempo aqui no hospital. Aqui, ele só faz xingar. Nada tá bom. As enfermeiras corriam dele. Falei, não, ele vai ser de Jesus. Ele vai ser de Jesus. A gente começou a pregar. A gente pregava da hora que... Eu saía de lá, era para mim sair 7 horas. Eu saía 10 horas. Saía na hora do almoço. Sabe?
Aí um dia eu estava lá, tinha um rapaz dando banho lá nos doentes lá. Quando eu olhei, um rapaz, tinha uns 28 anos, sujo. Pensa, sujo. Dei uma olhada assim para ele assim. Aí meu coração doeu. Aí eu virei e falei assim. Aí as meninas dando banho também, as enfermeiras dando banho. Aí ela falou, você vai começar por onde? Aí eu fiquei assim, olhando assim. Eu falei, eu vou começar por aquele rapaz ali. Não, você está doida? Não toca nele não, você vai se infectar. Ele era da rua. Mendigo de rua. Trouxeram ele, colocaram aqui. E a suspeita de tuberculose. De jeito nenhum, vai lá não. E ele lá me olhando, sabe, com uma bolsa assim, uma máscara assim, com um saco grande, com oxigênio. Aí eu falei, não, eu vou começar por ele. Então põe umas 3 luvas. Mas se fosse você, eu não ia não. Você tem muita coragem. Aí coloquei 3 luvas, o jalecão, né? E fui dar banho. E fui. Aí eu cheguei para ele, hora do banho. Aí ele olhou para mim assim, balançou a cabeça. Eu falei, hora do banho. Aí ele fez assim, eu falei, você não entendeu, é hora do banho. Ele falou assim, mas eles não me dão banho. Eu já estou aqui mais de 15 dias, nunca tomei um banho. Eu falei, mas hoje você vai tomar um banho. Ele, não, ficou constrangido. Eu falei, não, minha filha, não tem nada a ver não. Aqui, você pode ter certeza que aqui não é uma mulher não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Pastor, aquela roupa daquele homem estava fedida. Mas como fedia? Eu estava de máscara e estava sentindo o mau cheiro que estava exalando do corpo dele. Aí me trouxeram lá uns TNT lá, um sabão líquido e uns 2 baldes, banho no leito. E dei um banho nele e tudo, quando estava todo bonitinho, com fralda, e passei talco, e pentei o cabelo no gel, estava todo bonitinho assim. Menina, ele deu uma crise. E aí naquela crise, que ele deu aquelas 2 tossidas assim, ó, melou todinho assim, ó. O líquido que saiu do pulmão dele assim, ó. E aquele mau cheiro terrível, sabe? Aí eu rastei um lençol assim, né? Já peguei assim, já fui tirando assim. Ela, tá vendo? Eu falei para você, porque ele se mexe já. Mas eu falei, de qualquer maneira tem que sair. Isso aí tem que sair, senão ele vai morrer, né? Aí virei eles de bruço. E aí coloquei outro lençol no chão assim. E aí foi saindo aquela secreção todinha, sabe? E eu massageando as costas dele assim. E nisso, meus 2 irmãos me observando da porta. E os outros pacientes tirando foto, né? Os acompanhantes tirando foto. Meu irmão levou essas fotos lá para a Itália. E aí, ele lá, eu massageei as costas dele. Aí quando eu vi que ele acalmou ali o cansaço, aí eu virei ele de novo, dei outro banho nele de novo, pastor. Teve que dar outro banho, e foi álcool para tudo que é canto, lá nas camas, tudo lá. Aleluia. Jesus. E aí, meu irmão, quando eu virei ele, arrumei ele de novo lá, ele olhou para mim, pastora, deu uma olhada para mim assim, a lágrima correu. E com muita dificuldade ele falou assim, obrigada. Sabe? A dificuldade dando obrigado. E foi muitas mortes, muitas vidas para Jesus. Ganhamos muitas almas para Jesus. E muitos demônios saiu e levou a pessoa, porque a pessoa estava lá, você pedia orar, a pessoa pode orar. O acompanhante falava, pode orar. Quando a gente ia orar, o que acontecia? A pessoa levantava. Quando levantava, os outros falavam, glória a Deus. Dava um urro, minha filha. Uns gritos assim, caía morrendo. Então, meus amados, aqui eu quero encerrar aqui, aleluia, glória a Deus. O testemunho é imenso, é grande. Mas deixa na outra oportunidade. A definição dessa palavra aqui é para que vocês venham escanear a vida de vocês.